Saudações, varoas! Aqui quem fala é a Jéssica e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E aí, como será que a gente sabe quando é a pessoa certa? Bora assistir o vídeo! Fora que o período de espera, né? Tem muitas pessoas que pensam no período de espera como um período muito torturante. Mas é um período muito bom para você procurar ser a pessoa certa, né? Porque se você busca uma pessoa certa, você tem que buscar ser uma pessoa parecida com o que você busca. É engraçado que esse período de espera, eu tive meu período de espera também, gente. Porque eu comecei, meu pai só me autorizou a namorar com o Pedro Paulo depois que eu fizesse 18 anos. E, inclusive, ele só me pediu em namoro depois, um mês depois do meu aniversário de 18 anos. Então foi o período de espera. Espera. É muito comum a gente ter na nossa cabeça. Eu também tinha assim na minha cabeça, será que Deus tem uma pessoa pra mim? Será que eu vou encontrar uma pessoa que eu vou olhar? Como que vai ser essa sensação? Como que eu vou saber se é essa pessoa? Como que vai ser? Sair um brilho assim dele? Uma maçãzinha branca assim, a gente tem isso na nossa cabeça. Eu também pensava, como que eu vou saber que é ele? O que eu vou sentir? Como que é amar uma pessoa de verdade? Como que é não ter dúvida que aquela pessoa é a pessoa preparada pra mim? A gente tem essas dúvidas, é muito normal a gente pensar sobre isso. Talvez você tá assistindo esse vídeo... Nós não somos de ferro, tá se perguntando. Não somos um robô. Às vezes você tá assistindo esse vídeo e você já tá aí pensando, meu Deus, será que tem alguém, existe alguém na face dessa terra preparada pra mim? Será que Joãozinho nasceu pra Maria? E eu queria compartilhar um testemunho nosso, né, meu e do Pedro Paulo, que eu nem conhecia o Pedro ainda. O Pedro morava lá em Osasco, eu não conhecia ele ainda. Longe, eu conhecia ele assim de ver muito difícil na igreja quando ele vinha, o sobrinho do pastor, neto do pastor Pedro. Ou, parente da Dani, porque quando eu entrei na igreja eu sempre fui muito próxima da Dani. É o primo da Dani. Eu conhecia ele assim, eu não tinha um contato com ele. De terceiros, né? De imaginar, eu olhar pra ele de longe. e falar, nossa, eu vou casar com essa pessoa um dia. Não, eu não tinha isso, porque a gente nem se via, assim, nem tinha se visto. E eu lembro uma vez que eu estudava de manhã e eu fazia tarde de oração com a Isabela, que era uma menina da nossa igreja, que é muito minha amiga, e a mãe dela. Então, a gente, de quarta e sexta-feira, eu ia na casa delas fazer tarde de oração. E um dia a gente estava orando e a mãe dela veio orar pra mim, um pouco antes de eu conhecer o Pedro Paulo, assim, da gente começar a conversar. Ela veio e orou pra mim, ela falou assim, pode ficar tranquila, que a pessoa que Deus preparou pra você, Deus vai mandar de longe. Na hora, eu imaginei uma pessoa internacional, né? Mas em lá de outro país, sei lá. Missionária, eu nem vou falar nada. Nem porque ela falou bem isso, ela falou bem claro pra mim. Ela falou bem claro pra mim, ela falou, pode ficar tranquila. E até hoje ela lembra disso, no dia do nosso casamento ela me abraçou e ela falou, você lembra desse dia? Eu falei, eu lembro. E ela falou, pode ficar tranquila que a pessoa que Deus preparou pra você, ele vai mandar de longe. Eu falei, tá bom, né? Mas eu vou saber de onde que vai vir essa pessoa? Dos Estados Unidos. Aí eu falei, amém. Mas foi o meu período de espera, eu podia me desesperar. Falei, nossa, cadê essa pessoa? Tá vindo da onde que não chega ainda? A Aline ficava olhando lá na porta, será que o gringo tá chegando? Meu Deus, achava que ia vir um internacional. Mas isso demorou um ano depois eu conheci o Pedro. Aí eu lembro um dia que eu tava na igreja e o vovozinho querido, o pastor Pedro, ele falou assim, eu queria que você conhecesse meu neto. Aí eu falei, não sei, né? Quem que é o neto? Agora não, estou esperando o gringo, estou esperando o internacional. Por enquanto não, é uma pessoa de longe, uma pessoa de longe. Aí num congresso, né? Num congresso de jovens, meu primeiro congresso na igreja, o grupo de dança tava vendendo bem casados. Aí quem que estava vendendo? Quem que estava vendendo os bem casados? Eu, claro, né? E aí a gente lá no culto, depois que acabou o culto, eu fui oferecer os bem casados pro irmão. E quem que eu encontro? Fui oferecer um bem casado? Pedro Paulo! Aí o Pedro disse que nesse dia, desde a hora que ele me viu, porque eu participava do louvor, que ele me viu cantando, ele fala que o que ele mais gostou era a menina com as orelhinhas assim, cantando. E eu fui oferecer o bem casado pra ele e a gente só aconteceu isso. Eu vendi o bem casado pra ele me pagou. Que bom! Não ficou devendo? Eu falei, Deus abençoe o irmão e tchau. E depois, no outro dia, tinha uma solicitação de amizade do Pedro Paulo no meu Facebook. Esperto esse varão, Já foi hein? stalkear. Rápido. Aí foi aí... Agilidade. Esse varão tá muito ágil. Então, aí ele pensou rápido. Aí foi aí que a gente começou a conversar. Mas aí, quando a gente começou a conversar, a gente não tinha aquela noção, nossa, a gente vai casar um dia. Não. Até porque a Lili está esperando preparar um ungido de muito longe. De muito longe, eu achava que
Aí a gente começou a conversar e a gente virou amigos, assim. E ele vinha pra cá, a gente conversava, né? Ele veio depois no culto do final de ano, foi uma bênção. Que aí a gente teve o nosso primeiro encontro. Como amigos. E ele me comprou um Parmalat. Até hoje a gente lembra. Que o nosso primeiro encontro oficial foi no Boulevard Shopping. Nossa. E ele me comprou um Parmalat. Toda vez que a gente vai lá, a gente lembra disso. E foi assim que aconteceu o início de tudo. E a gente colocar a nossa confiança em Deus. A espera é difícil a gente esperar. A gente sempre vai acreditar que não existe pessoa nenhuma pra gente, que até agora a gente não encontrou. Você vai ficar solteiro pra Mas vida. encontra. Deus, ele tem uma pessoa preparada pra cada um. Vale a pena esperar pelo melhor. E tem que tomar Sim. muito cuidado, né? O nosso coração ele é enganoso. Então, nunca confie diretamente no seu coração. Mas sinta a presença do Senhor e deixa Ele te conduzir. Às vezes Então, tá na peça uma emoção, já fala é de confirmação. Deus. E eu É. sempre falo pra Jéssica, eu falo pra Aline também, eu sempre peço uma confirmação. Não Pede é a mexer no confirmação cabelo, da não, viu, gente? É da confirmação. confirmação, da confirmação, da confirmação, da Aí pede o confirmação. pombo passando. É, uma fumacinha, uma bandeirinha. A gente brinca assim, mas é verdade. A gente tem que se dedicar à obra do Senhor para que Ele prepare alguém para estar do seu lado. Não adianta você querer alguém e não ter um propósito com o Senhor. Sim, até porque a Bíblia fala que a gente tem que buscar primeiro o quê? O reino de Deus e as demais coisas serão vão ser acrescentadas na nossa Lançai vida. as suas ansiedades sobre Ele. Deixa Ele E conduzir muito o seu barco aí. Muito interessante isso, que muitas vezes a gente quer ter um relacionamento com uma outra pessoa, um namoro, e a gente não busca nem se relacionar com o próprio Deus. E nós que hoje temos a oportunidade de jovens, solteiros, de estar dentro da igreja, a gente tem a oportunidade Se dedicar, de trabalhar, sim, de na fazer a obra. E não se preocupa que no momento certo Deus vai colocar uma pessoa que tem o mesmo propósito que você. Então se Pra tá dedique às ali coisas junto de com Deus. você. É. E às vezes a gente acha, mas eu não sou adolescente, eu já sou mais velho, já tenho aí meus 20 e poucos anos. E pra mim já deu, vou virar eunuco porque não existe ninguém nessa terra. Parece mas assim, gato. vai orar. se dedica à obra do Senhor, que Deus vai colocar uma pessoa na sua vida com o mesmo propósito. Deus, ele não vai preparar pra você alguém que vai atrapalhar o seu ministério, alguém que vai te esfriar espiritualmente. Exatamente. Deus Não vai é preparar idade. alguém que vai te apoiar, que vai caminhar junto Sim, com você. E não é idade, é maturidade. Então Se não você não adianta, tá preparado pra não receber adianta você isso. querer a bênção se você não está preparado. Esteja preparado para que ela venha Sim. naturalmente. Senão você vai acabar com a sua bênção, vai acabar com tudo. E não é isso. Real. Próxima pergunta. Qual foi a reação de ambas famílias? Ah, foi muito boa. A família deu apoio? Aceitou? É, a gente percebeu que a família foi essencial também, né? Porque tanto a minha família como a família do Pedro sempre foi, assim, apoiou muito a gente. E desde o começo, assim, a minha mãe sempre gostou muito do Pedro. Até antes da gente namorar, ela que dava, assim, umas ajudinhas. Porque meu pai não gostava muito que o Pedro Paulo sentava do meu lado na igreja antes da gente começar a namorar. Aí ele falava assim, não tem que ficar chamando o menino pra sentar perto de você na igreja, não. Aí minha mãe chamava ele pra sentar perto dela. E eu sentava perto dela também. Então, desde, assim, o começo, minha família sempre gostou muito do Pedro. É muito bom quando a família É, apoia, O né? apoio da família. Meu pai, nossa, é bandeirinha. E a minha família sempre gostou. E isso foi uma coisa assim, foi uma das Eu confirmações ia falar assim isso que eu agora. senti no meu coração, sabe? Porque a minha família é muito grande, eu tenho várias irmãs, tenho um irmão. E pra mim o importante era uma pessoa que se desse bem com a minha família, que a gente pudesse ter um momento ali. E pra mim foi uma das confirmações também. A minha família acolheu o Pedro e a família dele sempre me acolheu também muito bem. E eu me Tem, sinto em gente, casa. a família é essencial. Se a sua família não está apoiando, então confirme com o Senhor se é isso mesmo. Não invada a privacidade da sua família, não tenta passar por cima daquela autoridade. É importante que a sua família aceite isso. Também respeitar. Porque aí eles vão te ajudar. Eles não vão te distanciar porque, eu não gosto. Não é assim. Se não gosta, tem um motivo. É verdade. Os nossos pais são sábios, então a gente tem que confiar no Senhor e ouvir os mandamentos dos E a nossos gente pais. falar sobre isso, é interessante a gente falar sobre essa questão de obediência aos pais. Porque muitas vezes o pai, a mãe, tá falando, filha, eu acho que não é o melhor momento, não é a pessoa Não é certa pra agora. você. Eu já tinha passado por uma experiência anterior que o meu pai, ele falou pra mim, ele falou, eu acho que não é o momento ainda de você namorar. Antes de eu conhecer o Pedro um
pouco tempo antes. Meu pai falou, eu acho que não é o momento de você namorar, eu acho que não é a pessoa certa. E hoje, eu agradeço a Deus pela vida do meu pai que me deu esse conselho, porque eu poderia ter ficado com uma pessoa que não era de Deus pra minha vida e tirado essa pessoa que era um propósito pra uma outra mulher, entendeu? Pra uma outra menina. Então eu Fazer poderia... uma escolha errada. Isso, eu sem poderia volta, ter né? atrapalhado ali os propósitos de Deus. Ouve a bênção do irmão, por favor. Tenha calma aí. Às vezes a gente acha que o nosso pai, a nossa mãe, Não sabe o tudo que tá estão errado, não sabe o falando, que... não, eles que são tá chatos, falando, eles são arrogantes, Eles nunca falam eles não jovens. entendem. Eles Mas entendem, entende. gente. Porque Sabem mais que a gente. Eles são experientes. são experientes. Experientíssimos. Porque eu, Aline, hoje, em 2020, se eu pudesse dar um conselho pra Aline lá de 2013, que foi quando eu comecei a namorar o Pedro, quando eu conheci o Pedro Paulo, na verdade, eu falaria pra ela, continua, obedece mesmo seu pai, a sua mãe, porque eu vi que essa obediência que eu tive com o meu pai e minha mãe trouxe muitas bênçãos, não só pro meu namoro, mas hoje também pro meu casamento. E vale a pena. Observe seus pais. Sim. Eles são sábios. Apesar de parecer que eles são muito chatos, que eles não gostam que você faça isso ou aquilo, observe. Mas um dia a gente entende os nossos pais. Porque Um dia chega nessa maturidade. antes eu não entendia. Mas graças a Deus que iluminou a minha mente, eu escolhi obedecer. A Bíblia não fala que é melhor obedecer do que sacrificar. Às vezes a gente escolhe sacrificar. Porque a gente não, às vezes é orgulhoso, não quer dar o braço a torcer. É verdade. Ah, eu não vou obedecer meu pai, ele já é ultrapassado, não sabe o que ele tá falando. Mas na verdade, mas na verdade os nossos pais já viveram já muito mais passaram. do que a gente. E a gente no futuro a gente vai entender. Hoje eu falo, até essa semana falando pro Pedro, hoje eu entendo um pouco, eu sei que eu vou entender muito mais, que agora a gente tá esperando aqui o nosso baby. E a gente pensando com essa cabeça de pai e de mãe, eu falo, nossa, como meu pai e minha mãe tinha razão naquela época, talvez eu fui um pouco cabeça dura, eu podia ter compreendido melhor, podia ter evitado muitas coisas. Uma coisa que meu pai sempre fala, independente da sua idade, você sempre vai ser o meu bebê, eu sempre vou me preocupar. E é verdade, querendo ou não, se você morar distante ou perto, ele vai te ligar, vai te mandar mensagem de você sabe, você comeu. Você tomou café da tarde, você É jantou, 24 tomou horas, banho. ainda manda assim, sucesso, se quiser mande novidades. E a palavra do Senhor fala, filhos, honrem os vossos pais. Então a gente tem que seguir isso não só como uma obrigação, ou eu vou fazer isso porque eu vou ganhar alguma coisa, mas a gente honrar a Deus e a gente honrar os mandamentos dele também. Então a gente honrar os nossos pais independente da nossa idade. Hoje eu sou casada, eu não moro mais com meu pai e com a minha mãe, só que nem vocês falaram, meu pai ele me liga toda hora, sempre, nossa. né amor? Meu pai liga, ainda mais agora que eu tô grávida, ele liga, quer saber se eu tomei refrigerante, que não é pra tomar. E eu agradeço muito a Deus, porque muitos conselhos que a gente teve vieram dos meus pais, vieram do pastor Pedro, que era um pai pro Pedro na época que o Pedro morava aqui com ele. Então são pessoas assim que a gente tem que honrar e a gente tem que obedecer mesmo. Muitos conselhos. Quantos conselhos o vovô Pedro não deu pra gente quando a gente vinha aqui, né amor? Muitos conselhos durante o nosso namoro e que hoje a gente vê que reflete no nosso casamento e são bênçãos de Deus pra nossa vida. Então a gente honrar aí as pessoas que cuidam da gente, nossa família, seja pai, seja avô, seja com quem você mora, mas honra essa pessoa. Se ela tá te dando um conselho hoje, não faz isso. Ouça isso, ouça aquele conselho. Pede uma direção para Deus, né? Faça aquilo que as pessoas estão te orientando para depois você não sofrer uma consequência e falar, ninguém me avisou. A gente foi avisado, a gente só não quis obedecer. Toda ação tem uma reação, Sim. tanto boa quanto ruim. Consequências. Próxima pergunta. Quais foram e como foram as confirmações de Deus pro relacionamento de vocês? Ai, Deus. A gente até tava... Passou um pombinho falando, Aline, o Pedro Paulo é o seu escolhido. Não teve nenhum pombo, mas essa semana a gente tava... Não que eu tenha visto, não sei se o Pedro Paulo viu algum pombo, mas acho que não. Essa semana a gente tava conversando bastante sobre isso. A gente gosta bastante de relembrar, sabe, nossa época de gostoso. namoro. Eu falo pro Pedro, nossa, eu era tão bobinha, né, um Parmalat e fez tudo isso, né? Bem casado. As confirmações, na verdade, foram várias, né, durante, assim,
no nosso dia a dia, na nossa época de A amizade. gente tem que estar atento aos sinais, né? Sim. A gente Jesus brinca do manda pombo, sinais, mas, a gente ó, brinca do pombo, mas não significa passar o A gente tem ferro, que, né? massa. na verdade, a gente tem que ser sensível pra A voz ouvir de a voz Deus. de Deus. Às vezes a gente acha que a voz de Deus vai ser, a hora que você estiver dormindo, vai ser uma voz que vai Trovão, falar assim no seu quarto, igual fez lá com Samuel. Samuel. Na verdade, a gente tem que estar sensível pra conseguir entender como que Deus quer falar com a gente. Deus, ele fala com a gente. Ele pode falar com você através de um sonho, pode falar com você na palavra, pode usar uma pessoa para falar com você. Na verdade, quando a gente tava assim, conversando, a gente já tinha aquele interesse um pelo outro, né? Alguma coisa vai acontecer aqui. Só que o Pedro, ele morava lá em Osasco, e o meu pai, ele falava pra mim, ó, morando lá em São Paulo, não vem que não tem, que não vai acontecer nada. Meu pai, ele tinha isso, que ele não queria me deixar namorar se o Pedro morasse lá em São Paulo. Muito né? longe, né? Difícil, né, se namorar à distância. Aí, um belo dia, o Pedro Paulo falou assim pra mim, eu prestei o vestibular do Enem, né? E eu também tinha prestado, porque eu tinha acabado de terminar o 3º colegial. Aí ele falou assim, eu prestei o vestibular. Aí eu falei, legal, né? Quais são as suas opções? Aí ele falou, minha opção era uma lá em São Paulo, né? Uma em São Paulo. E a minha outra opção, se eu conseguir, é aí na USC em Bauru. Aí se eu conseguir essa bolsa, eu vou morar em Agudos. Antes de encerrar esse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, seguir a gente nas nossas redes sociais, no Instagram do Prega 1, também seguir a Aline no Instagram, seguir os nossos parceiros que são a Banda Mosaico, e lembrando que terça-feira teremos a parte 3 e última parte, tratando dessa área de relacionamento. Então, se vocês quiserem mais vídeos dessa forma, não se esqueçam de comentar e também deixarem sugestões para que a gente possa trazer a Aline novamente, tá? É isso aí, Deus abençoe todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!